Bom dia, Paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo de uma série de estudos que eu trago toda semana aqui para o meu canal, chamado Apocalipse para Leigos, aonde toda semana nós vamos estudando capítulo a capítulo acerca das profecias escritas no livro das Revelações, o Apocalipse. Sempre deixo claro no início de cada vídeo que meu canal não é um canal religioso. Eu falo de vários assuntos aqui no meu canal, história, monarquia, religião, e esse estudo que eu trago toda semana é apenas um conteúdo diferenciado por eu acreditar que tudo que está acontecendo nos nossos dias atuais aponta para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra coisa que eu deixo claro é que esse estudo é debaixo de uma vertente pré-milenista. Existem várias vertentes escatológicas, várias teorias e linhas de pensamento acerca do como vai ser o Apocalipse, a grande tribulação e outras profecias que ainda vão se cumprir. E eu apenas escolhi uma para nós termos um foco. Não quer dizer que as outras estejam erradas, mas apenas escolhi uma vertente para nós temos um norte, digamos assim. Então, antes de nós entrarmos no assunto, peço para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento desse canal se você achar que eu mereço. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é? Estamos chegando ao final dessa série, né? Faltam poucas semanas. E já estamos no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Né? Essas últimas semanas temos falado acerca da queda da Babilônia. E eu já expliquei qual é a vertente que eu penso acerca dessa Babilônia, se ela seria uma cidade ou um sistema político. Mas agora estamos chegando da queda dela e do retorno de Cristo, literalmente. Né? Então, Apocalipse 19 diz assim: E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Os céus estão se regozijando pela queda da Babilônia. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que está falando da Babilônia, que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, é a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo Amém e Aleluia. Ou seja, aqui vamos ver que por causa da queda da Babilônia, todo o céu está se regozijando. Os anjos representados pelos 24 anciãos e os 4 seres viventes estão regozijando de alegria, porque esse sistema estabelecido na terra perseguiu e matou muitos daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E agora Deus está dando a justa retribuição. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Aqui não deixa claro de quem é essa voz, mas aqui está deixando claro o louvor, porque Deus está vencendo. O cara está passando um avião aqui perto de casa, aqui, ó. Então, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, a igreja que já havia sido arrebatada está lá, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Ou seja, essa multidão está falando de uma única voz, tão alto, mas tão alto que parece como se trovões estivessem falando, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dar-se que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quero explicar uma coisa acerca das bodas do Cordeiro. Aqui nós estamos vendo, falando claro, acerca da esposa do Cordeiro, acerca das bodas e tudo mais. Aí eu pergunto, o que seriam essas bodas? O que seria a noiva do Cordeiro? Bodas, para caso não sabe, está relacionado à festa de casamento, não é? A igreja de Cristo, ela é comparada a uma noiva.
Se você lembrar, por acaso, das palavras de Cristo, você vai ver que várias foram as vezes que Jesus usou essa figura, né? Quando chegaram para Jesus perguntando por que os seus discípulos não jejuam igual os discípulos de João e os fariseus. E Jesus falou, por acaso poderá você jejuar numa festa de casamento? Quando todos estão alegres na presença do noivo, haverá um momento que o noivo será tirado, aí então jejuarão. Ou seja, Jesus está falando do noivo, está falando dele. Aquela parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 insensatas, onde 5 que não tinham óleo não entraram nas festas, né? Jesus está usando a figura de um casamento. E o noivo dessa figura é o próprio Cristo. Outras passagens, Jesus fala, o rei que mandou convidar várias pessoas para a festa de casamento do seu filho. Ou seja, Deus usa essa figura do casamento porque está simbolizando o relacionamento dele com a sua igreja. Vamos pegar uma análise acerca do casamento judeu, do casamento cristão. No casamento judaico, a figura mais importante não é a noiva, é o noivo. Porque a noiva, ela está aguardando o noivo. Ela espera pelo noivo. Por essa razão da parábola das virgens, elas estavam esperando que o noivo chegue. Não é? E porque isso é um simbolismo acerca da fé judaica. Porque os judeus até hoje esperam pelo noivo. Até hoje esperam por Jesus. E quando você olha para o casamento cristão, já é algo mais divertido. A figura central não é o noivo, é a noiva. Todos esperam pela noiva. Né? A noiva tem até aquela tradição meio que eu não acho que tinha que acabar isso, cara. Que a noiva fica demorando, né? O casamento estava marcado para as 7 horas, já é 7h45, enquanto isso a noiva tá lá fora da igreja, do WhatsApp, dentro do carro, porque porque a noiva tem que chegar atrasada. Cara, se um dia eu me casar, velho, e a minha noiva fizer isso, pode ter certeza, nós vamos ter a nossa primeira briga depois de casados, pode ter certeza. Mas, enquanto isso, o que o noivo está fazendo, né? Voltando ao assunto, o noivo tá lá na frente do altar, junto com os padrinhos, convidados e tudo mais, vestido igual um pinguim de Madagascar, esperando a noiva. E quando ele olha, tá vindo a noiva lá, acompanhado pelo pai, sendo trazida pelo pai, e o noivo lá com aquela cara de tacho, meu Deus, depois do sim, até que a morte o separe. Ou seja, isso é como casamento. É como na parte cristã, né? O casamento judeu se espera pelo noivo. No casamento judaico se espera pela noiva, porque isso representa Cristo que está aguardando a sua noiva lá em cima. Porque Jesus virá buscar a tua igreja. Jesus, nesse momento, está esperando o dia em que ele virá buscar a sua noiva. E que a sua noiva se apresentará. Né? Essa é a analogia do casamento cristão para o casamento judeu. No casamento judeu, você espera pelo noivo. Ou seja, os judeus estão esperando o Messias até hoje. No casamento cristão, a figura principal é a noiva. Jesus está esperando o dia para se encontrar com a tua igreja. Né? Por isso, a festa do casamento e esse grande regozijo. Eu deveria fazer um vídeo só para falar sobre isso, porque tem muita coisa a falar. Ele diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E diz-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso é um anjo que está falando a João. Vamos lembrar que desde o início do Apocalipse, o Apocalipse não é uma revelação de João, é a revelação de Cristo entregue a teu servo João através de um anjo. Deus está enviando um anjo para falar para João. E por que eu estou falando disso? Porque no versículo 10 diz assim, e lancei-me, está falando aqui do apóstolo João, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal. Isso é um anjo que está falando. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É importante eu falar acerca disso, que eu estava meditando antes disso. Muitos pensam que anjos são para ser adorados. Né? Existe até uma ciência, um estudo chamado angiologia. Né? E assim, cara, eu já fui católico, cara, entendeu? Eu tenho um grande respeito pela Igreja Católica. Uma coisa que vocês nunca vão ver eu aqui no meu canal é discutir religião. Eu tô fora desse assunto, né? Eu já fui católico, já sou evangélico e tenho um profundo respeito pelos católicos.
embora nos últimos dias eu tenho recebido mensagem de católicos que não têm muito respeito pelos evangélicos, né? Eu tô fora dessa guerra santa, tá? Eu tô fora, entendeu? Eu não sou a favor nem que católico fale mal de evangélico, nem que evangélico fale mal de católico. Eu tô fora desse assunto. Pregue o amor de Deus. Porque eu já vi católico falando assim, ah, mas o meu padre falou que católicos e evangélicos são inimigos. Tá, e aquela passagem que Jesus fala, ame o seu próximo como a ti mesmo? Fica onde? Jesus falou para você amar até o seu inimigo, né? Isso quem falou foi o cara, né? Então, assim, a única diferença entre católicos e evangélicos, cara, é essa questão das imagens, não é? Entendeu? Porque os católicos têm a questão da imagem, tem a questão de orar aos santos, a questão do Papa, e os evangélicos, nós evangélicos, não temos isso. Quem é que está certo dessa questão? Eu sempre lembro daquela passagem da mulher samaritana que chegou para Jesus, vamos lembrar que Jesus era judeu, e ela disse, nossos pais, a samaritana falando para Jesus, nossos pais falam que devemos orar nesse monte, mas os judeus falam que tem que ser no templo. Jesus, que era judeu, podia ter usado a lei para falar que os judeus estavam certos, mas na verdade ele não falou isso. Jesus não puxou para esse lado. Jesus disse, chegará a hora é agora, e que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ele vai falar assim, nem no templo, nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Morreu o assunto religioso ali. Depois que Jesus acabou com esse assunto religioso, aí que ele entrou com o evangelho verdadeiro, né? Aí eu te pergunto, quem está certo? Os católicos que falam que tem que ter imagens, que tem um papa, os católicos que ficam fazendo várias orações de terços, ou os evangélicos que não tem nada disso e ainda dizem que tem que entregar o dízimo? Quem está certo? Simples. Lê isso aqui. O que Deus te revelar através do Espírito Santo está certo. Falou? E assim, cara, e tendo essa briga, como eu falei, eu tô fora dessa. Mas por que eu tô citando isso? Porque tem pessoas que acham que anjos têm que ser adorados, né? E aqui nessa passagem, eu tô falando isso porque eu tô engasgado aqui, cara, com essa briga, tá entendendo? Porque eu fico fora desse assunto religioso e aparece um ou outro. Ou seja, eu tenho total respeito por outras religiões e aí vem alguém para falar mal da minha igreja. Como eu já disse, claro, eu tô fora desse assunto, né? Temos que respeitar. Fé é igual a mãe da gente. Se você quer que eu respeite a sua mãe, respeite a mãe dos outros. Você que é católico e é contra o evangelho, você acha que falando mal da minha igreja vai fazer que eu volte a ser católico? Não, vai fazer com que eu tenha raiva de você. A mesma coisa, se eu falar mal da igreja católica, você vai se converter ao evangelho? Não. Ou você vai ter raiva de mim e vai acabar falando mal da minha igreja. Respeito acima de tudo. E eu estou pegando essa parte porque tem pessoas que acham que anjos têm que ser louvados, têm que ser adorados e tudo mais. Mas aqui a próprio anjo falou, eu sou seu conservo. A palavra de Deus fala o seguinte, os anjos são agentes ministradores enviados por Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Isso está lá em Hebreus capítulo 1. Toda a Bíblia ela fala de uma fé cristocêntrica. Ou seja, o centro está em Cristo, está em Jesus, não é? Ou seja, Cristo tem que ser adorado. O mesmo credo que existe na Igreja Católica também existe na Igreja Evangélica. Qual credo é esse? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de julgar vivos e mortos. Isso tem tanto... Puxou de cabeça mais ou menos isso. Isso está tanto da igreja evangélica quanto da igreja católica. Só para deixar isso bem claro, né? A verdadeira igreja, ela exalta o nome de Cristo. Não de anjos, não de homens, não de papas, não de santos, não. Cristo está acima de tudo e de todos. A revelação que Jesus estava dando ao apóstolo João não era para a exaltação do anjo, nem a exaltação do nome dele. É para que Deus seja glorificado. Em todo momento da Bíblia, quem foi louvado e glorificado foi Deus. E este é o espírito
verdadeiro espírito do cristianismo. É você exaltar e adorar a Deus. Né? A vitória de Cristo sobre a besta e sobre os falsos profetas. E viu o céu aberto. Então, deixando claro, só para terminar essa parte. Deus é o centro na nossa adoração. Capítulo 19, 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava assentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chamava a Palavra de Deus. E seguiam-no o exército que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e púrpura. Quando eu falei dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e fui falar acerca do cavalo branco, eu expliquei a diferença que havia entre o cavaleiro, aquele cavaleiro, que simbolizava o anticristo, para este aqui, que é o próprio Cristo. Né? Aqui estamos vendo a volta de Cristo, isso como um general vitorioso. Um general vitorioso. Não é? Aqui fala, e estava sentado o cavalo branco, não é? Simbolizando paz, glória, pureza e santidade. E estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro. Esse é um dos nomes de Cristo. Lembre que o cavaleiro do cavalo branco, o primeiro lá dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele não tinha nenhum nome. Aqui Jesus, ele se chamava Fiel e Verdadeiro, né? E que julga a pelejar com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. E já expliquei acerca desses olhos, como chama de fogo, lá atrás do capítulo 1 e 2. Não é? E sobre sua cabeça havia muitos diademas, né? Muitas coroas, mostrando que Jesus era o imperador de todas as nações agora. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esse nome é um mistério, cara. A Bíblia não revela que nome é esse. Mas nós vamos conhecer na glória. Né? Estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Essa veste salpicada de sangue representa o sacrifício que Jesus fez. O sangue que ele derramou. Né? E o nome pela qual se chamava a Palavra de Deus. Esse é mais um nome que Jesus Cristo. Né? Lembra que Jesus era chamado de o Verbo. Lá João capítulo 1 fala assim: no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava do princípio com Deus e sem ele nada que existe se fez. Ou seja, Jesus é chamado de o Verbo. E um sinônimo para esse nome poderia ser a Palavra de Deus. Não é? Jesus uma vez falou, há 3 que dão testemunho de Deus. O Pai, a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Esses 3 são, é aqui que surge a Trindade, não é? E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e púrpura. O anticristo, cavaleiro do cavalo branco, dentre os 4 cavaleiros do Apocalipse, veio sozinho. Aqui Jesus é acompanhado pelo exército celestial vindo para a batalha do Armagedon, não é? E da boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho e do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é mais um nome de Cristo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso faz aquela análise da batalha do Armagedon, quando Israel, todo o povo judeu estivesse massacrado pelos exércitos do anticristo. Eles vão clamar a Deus. Jesus, lá em Mateus capítulo 23, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar a mim, como as galinhas fazem com seus pintinhos. No entanto, virarei meu rosto, e vocês só voltarão a me ver quando clamarem: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os judeus, vamos lembrar que na vertente pré-milenista, a salvação é apenas para os judeus porque a igreja terá sido arrebatada. Eles estarão perdendo a batalha do Armagedon, prestes a serem exterminados, quando eles vão clamar: Baruch Rabá Bashim Adonai, bendito que vem
em nome do Senhor. Eles reconhecerão a Cristo, e Cristo virá em socorro do povo judeu. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui falando de como a destruição virá sobre o exército do anticristo, né? Aqui fala de cavalo, mas é claro que todo mundo tem uma visão do futuro. Imagine só, todo aquele exército com tanques, jatos, caças, né, navios, homens com rifles, carros de combate, tudo vindo em direção ao povo judeu, e de repente, com a volta de Cristo, tudo se transforma em um monte de cadáveres. E Deus está dando ordem às aves, vinham comer, vinham se banquetear com os corpos desses que foram derrotados. E vi a besta e os reis da terra, aqui está falando do anticristo e aqueles que seguiu a Cristo, né, as autoridades do mundo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais, com o que enganou, e receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos do ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A Bíblia fala que existem... Nós, quando falamos de inferno, a nossa mente vem apenas a figura de um inferno. Na verdade, a Bíblia fala que existem dois infernos. Existe um que é o Hades, o inferno prisão, que é o inferno atual. Segundo a palavra do rico Lázaro, né, Lucas capítulo 16, não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe aniquilação da alma. O que existe é, quando uma pessoa morre, este ou vai para o céu ou vai para o inferno. Se você for uma pessoa justa, que fez a vontade de Deus, uma pessoa piedosa, uma pessoa que vive ter uma vida íntegra, o seu destino está ao lado do Senhor, né? Que na palavra é simbolizado pelo pai Abraão. Agora, se você for uma pessoa que viveu em deleites, em mentiras, da prostituição, e fazendo tudo aquilo que o diabo gosta, né? Se é que me entende, vivendo em pecado, sua alma será lançada do Hades e será queimada lá. Um lugar onde há dor e ranger de dentes, aonde o verme que te devora não morre e o fogo que te queima não apaga. E você estará queimando lá. Se você parar para pensar que talvez o Caim, que matou Abel, se ele não tiver alcançado o arrependimento de Deus, ele que foi o primeiro homicida, está desde o início dos tempos queimando lá. E passará mais outros em muitos séculos até que Jesus volte. Até que veio o arrebatamento, a grande tribulação, o período de 1000 anos, que vamos falar semana que vem, até passar para a guerra de Gog e Magog, o juízo final. Aí que acontece, todos que estão presos no inferno serão ressuscitados para passar pelo julgamento do trono branco, que falaremos mais à frente. E essa pessoa será lançada do lago de fogo e enxofre. Tem o primeiro inferno, que é o Hades, e tem o segundo, que é o lago de fogo e enxofre. Esse inferno ainda não foi inaugurado, e os dois primeiros que vão inaugurar eles serão o falso profeta e o anticristo, e serão lançados diretamente para lá, né? E é um inferno tão terrível, mas tão terrível, que o primeiro inferno será combustível do segundo, porque o primeiro inferno será lançado do segundo, né? E o próprio Satanás será lançado lá. Claro que nesse exato momento Satanás será preso do Hades. Ele não vai para lá, para o lago de fogo e enxofre. Ele será preso no Hades, que vamos falar na próxima aula. Então, resumindo tudo, né? Resumindo aqui, estamos vendo a vitória de Deus sobre as nações.
né? A igreja, que é a noiva do Cordeiro, já se apresentou diante dele. Já está diante de Cristo. O casamento foi consumado. Cristo e a sua igreja agora estão unidos para sempre. Não é? E a verdadeira igreja de Cristo não é uma igreja... Foi importante eu falar isso, acerca dessa briga idiota entre católicos e evangélicos, coisa que eu não faço parte. Vou deixar claro. Qualquer comentário aqui embaixo de católico ofendendo evangélico, ou evangélico ofendendo católico, eu apago na hora. Tá? A verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja, é aquela que exalta o nome do Senhor. Não é aquele que exalta anjos, nem homens, nem imagens, nem o Papa. É aquele que louva e glorifica o nome do Senhor. Não é? Tem aquela parábola. Eu preciso falar isso porque uma vez uma pessoa falou assim. Uma pessoa falou para mim assim: a verdadeira igreja é a igreja católica e o resto é tudo é seita. Quando eu perguntei para esse rapaz: o que é seita? O cara não sabia nem o que era seita. É igualzinho um esquerdista que acusa um conservador de direita: você é um fascista. E quando eu pergunto: o que é fascismo? O cara: fascismo é você. Né? Igreja verdadeira exalta o nome do Senhor. Se você quer saber qual é a igreja que está certa, leia a Bíblia, ora a Deus e Ele vai te revelar. Entendeu? Você se considera o verdadeiro servo de Deus? Comece amando o teu próximo como a ti mesmo. Né? Tem uma passagem da Bíblia, onde os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, tinha um homem que estava expulsando demônios em seu nome, mas nós o repreendemos dizendo para ele não fazer isso, porque ele não andava com a gente. Jesus repreendeu os discípulos dizendo: não impensais de fazer isso, porque não há ninguém que expulse demônios em meu nome e depois venha blasfemar contra mim. Aí eu pergunto para você, que é católico, né? Você vê um evangélico pregando a palavra de Deus. O que você falaria diante de Cristo? Que condena o evangélico a falar do nome do Senhor? Né? E você que é evangélico, vê um católico falando o nome de Deus, vai repreender o católico? Né? O que Cristo falaria acerca? Não impeça esse evangélico de falar porque ele não está blasfemando contra mim. Ou não impeça esse católico de falar no meu nome porque ele não está blasfemando contra mim. Existem diferenças entre igreja católica e evangélica. E essas diferenças têm que ser debatidas, conversadas, debaixo do âmbito teológico. É certo os católicos terem uma imagem? É certo eles terem um papa? É certo os evangélicos cobrarem dízimo? É errado eles não terem imagens? Ao invés de você ficar acusando uns aos outros, se vocês meditarem nessa palavra, nessa que está aqui, que é o testemunho de Cristo, o espírito da revelação, vocês verão que a verdadeira igreja não é denominacional. A verdadeira igreja ela é espiritual. Do dia do arrebatamento, você terá duas surpresas. Uma, quem você achou que ia subir vai ficar. Outra, quem você achou que ia ficar vai subir. Vai ter muito católico que acha que vai subir do arrebatamento e vai ficar. Assim como vai ter muito evangélico que vai achar que vai subir do arrebatamento e vai ficar. Assim como vai ter muito católico que vai subir e muito evangélico que vai subir. Quer garantir a sua passagem? Pare de discutir religião. Pare de acusar o outro. Viva o Evangelho de Cristo. Pregue o nome do Senhor. Eu estou falando essas coisas porque eu já estou engasgado com pessoas religiosas, pessoas que dizem amar Deus, mas desprezam o outro unicamente porque não fazem parte do seu grupinho religioso. Você é o quê? Você é servo de homens ou você é servo de Deus? Porque o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo de Deus, prega o amor de Deus. E quando você está aí discutindo religião, acusando o outro, desprezando o outro porque não faz parte da tua igreja,
O amor de Cristo não está sendo pregado. Tem dois grupos, dois caras. Ou melhor, tem três caras. Um católico, um evangélico e um ateu. O católico está acusando o evangélico de ser um herege. O evangélico está acusando o católico de ser um idólatra. O ateu que vê isso vai olhar, eu vou me converter a Deus para quê? Para ser igual esses dois malucos aí, se matando? Se você deixar de lado as diferenças, você verá que há muito mais semelhança entre católicos e evangélicos do que você pensa. E eu estou falando isso unicamente porque o dia do Senhor está voltando, Jesus está voltando para essa terra e você ainda está brincando de ser crente. Você está brigando por causa do seu grupo religioso, mas não está pregando o nome do Senhor. E eu já falei, o verdadeiro servo de Deus exalta o nome de Deus e prega o amor de Deus. E não exalta a sua própria religião. Importa que nós diminuamos para que Cristo cresça. É apenas uma meditação que eu quero que você pense sobre isso. Né? Eu já estou engasgado aqui com essa briga sem noção entre católicos e evangélicos. Já estou engasgado aqui. Porque enquanto esse grupinho aí, porque não são todos os católicos que odeiam evangélicos, e não são todos os evangélicos que odeiam católicos. É uma pequena parte. E se você faz parte desse grupinho da Guerra Santa, tem muita pessoa precisando ouvir a palavra de Deus e não está ouvindo, porque você prefere brigar por causa de religião. Pregue o amor de Deus. Isso está acima de tudo. Cristo está acima da religião. Cristo está acima da denominação. Acima de católicos, acima de evangélicos, de ortodoxos, ou seja lá o que for, acima de tudo está Deus. Pregue o amor de Deus. Desabafei tudo que eu queria falar. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Vamos parar de brincar de ser cristãos e vamos realmente pregar o amor de Deus, porque tudo está demonstrando que Cristo está vindo buscar a tua noiva. Obrigado por me acompanhar até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. E shalom.